Vai lá, primeiro. Esse é o Matheus, do Jornal Online Cidade Botucatu. Essa é a Mini, que não vai dar paz, mas vocês já conhecem ela, então não se assustem, porque Mini é assim, ela quer participar de tudo e com todos. E o Matheus veio hoje aqui para entrevistar a gente, isso, para a gente contar um pouquinho da história da English Fun para vocês, contar como que surgiu a ideia, como que chegamos nesse ponto aqui com a nossa empresa. E, Matheus, seja muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Primeira pergunta, por que resolveram criar o canal? Qual foi a ideia? O canal, na verdade, ele surgiu porque eu já ministrava aulas particulares de inglês antes do canal do YouTube e os meus alunos pediam muito para eu abrir um canal. Por que eles pediam para eu abrir um canal? Porque eles achavam engraçado a forma que eu dava aula. Falava assim, pô, você devia abrir um canal, você devia colocar isso online. E foi aí que a gente começou com a ideia do canal. E o canal, de certa forma, ele também serviu para a gente treinar um pouco dessa parte do mundo online, porque a gente nunca tinha tido contato com isso. Então, o canal foi a forma que a gente encontrou de estar divulgando conteúdo, atingindo mais pessoas e, além disso, de estar treinando também, como se comportar no mundo online. Entendi. Então, essa é a ideia do nome do canal também. Exatamente, foi essa a ideia por conta disso, por causa da forma que a gente conduzia as aulas aqui. Parece uma pergunta besta, mas não é. Qual que é o assunto dos vídeos? O assunto é bem variado. Como que a gente começou a curadoria de assuntos? Baseado na própria dúvida dos alunos. Então, aquelas dúvidas que eu notava que o pessoal me perguntava muito em aula, foi assim que a gente começou a montar os assuntos dos vídeos. E também assuntos relacionados a intercâmbio, porque o pessoal pergunta bastante sobre isso. Então, a gente meio que conduziu tanto a parte do inglês como a parte do intercâmbio. Então, como fazer esse aluno aprender o inglês, chegar lá onde ele quer, no objetivo dele, e como ele se comportar lá, fora do Brasil. Então, a gente fez todo esse caminho, desde o início do aprendizado até o intercâmbio. Entendi. E vocês fizeram intercâmbio? Isso, a gente fez. A gente morou no Texas. Bacana. Então, a gente também fez intercâmbio. E, assim, outro detalhe que é legal, que o intercâmbio que nós fizemos foi na época do meu doutorado. Então, na verdade, assim, o público que eu trabalho acabam sendo pessoas que estão vivendo e vão viver aquilo que eu vivi, que foi o intercâmbio na época do doutorado. Entendi. E qual é a frequência de postagem? São 2 vezes na semana que a gente faz postagens e as postagens elas são às terças, às quartas, aliás, e aos domingos. Às 5 da tarde. Isso. E pretende crescer na plataforma? Pretendemos sim. A ideia é a gente divulgar o nosso trabalho, lógico, né? E quanto mais pessoas interessadas no assunto, a gente tá topando, tá aceitando. A ideia é essa, e manter essa frequência para todo sempre. Continuar 2 vídeos por semana até morrer. Nossa senhora, que horror! Maria, não! Assim, lógico que a ideia é aumentar a frequência de vídeos, mas isso vem conforme o tempo, claro. Vocês acreditam que não só os vídeos, mas assim, uma questão mais geral sobre educação online, pode de alguma forma substituir a educação presencial ou é mais como um complemento? Eu acho que nós estamos numa fase de transição. Então, a gente tem muito ainda do viés do presencial, porque a base da educação nossa, ela sempre foi feita no presencial e ainda existem os mitos da educação online. Então, nós estamos bem nessa fase de transição. Tanto que tem universidades fora do Brasil que eles já têm cursos que são considerados semipresenciais, ou seja, a pessoa faz o curso presencial, mas ela tem uma determinada disciplina que ela faz online. Aí ela só vai para a universidade para fazer uma aula prática, caso essa disciplina tenha aula prática. Então, eu acho que a gente está numa fase de transição. E o online, provavelmente, ele vai dominar uma boa parte da educação. Uma boa parte da educação, porque ele facilita o processo de aprendizado e ele quebra barreiras geográficas,
que eu acho que é o principal, assim, benefício que a educação online tem. Tanto que nós temos um curso online também. Nós temos um curso online de inglês que é voltado para a área de zootecnia e veterinária. E dessa forma, foi a forma que a gente encontrou de atingir outras pessoas. Porque só no presencial, no cara a cara, você tem a limitação do tempo, né? Sim. Então é um grande problema que a gente tem. E o tempo é uma questão limitadora em tudo hoje em dia. Sim. E onde você percebeu esse nicho sobre zootecnia veterinária? Esse nicho, eu sou formada em biologia, então, na verdade, a minha formação base é a área biológica, e quando eu fui no doutorado fazer o intercâmbio, eu notei que uma dificuldade que eu tive foi não com o inglês do dia a dia, com aquele da sobrevivência, vamos dizer assim. Eu tinha muita dificuldade com termos específicos. Então, muitas vezes, o que eu fazia? Como eu já tinha uma base de inglês básica boa, eu não sabia falar determinado termo na minha área, eu contava a história toda até chegar naquilo que eu não sabia falar. Foi aí que eu notei o gargalo. Eu falei, nossa, eu nunca me atentei a esse tipo de termo. Então, se eu tivesse, antes de ter feito intercâmbio, estudado esse tipo de vocabulário, talvez a minha dificuldade inicial lá fora do Brasil seria muito menor. Então, foi aí que eu notei o gargalo. E depois, com os alunos, de novo, o problema também era esse. Então, muitas vezes você mantinha um papo dia a dia com a pessoa, normal, quando você perguntava, mas o que você vai fazer lá na sua pesquisa? O que você vai fazer no seu intercâmbio lá fora? A pessoa parava. Tipo, meu Deus, eu não sei falar isso não, eu não sei. Então, foi aí que eu percebi o gargalo. Acho que é isso. Eu reparei isso. Bom, fora isso, também tem muito nosso público faz cursos de agronomia, nós estamos do lado da FCA, Escola Titulada, então também. Uma das pretensões nossas é também ter um curso online para o pessoal da agronomia. Também. Porque, no momento, nosso maior limitante é tempo para dar aula. Exato, porque é o que eu comentei com você. A parte do presencial, assim, o limitante que nós temos é o tempo cara a cara com a pessoa. E não tem mais como eu atender mais gente. Por isso, até que a gente acabou indo para o online, para tentar suprir essa necessidade do mercado. Então, o nosso foco agora é tentar expandir a parte do online. E, claro, tentar manter a mesma qualidade do presencial para o online, porque é possível você aprender online sim. Inclusive nas plataformas gratuitas. YouTube, Instagram, nós tentamos sempre dar bastante conteúdo de qualidade lá. É gratuito, a interação é atingir com mais pessoas melhor. Não, o inglês hoje em dia já deixou de ser uma necessidade, já um diferencial. É uma necessidade. Todo mundo tem que saber pelo menos um básico de inglês. Senão você não entra no mercado de trabalho, você não consegue um mestrado, você não consegue... Sua carreira não desenvolve tão bem quanto se você tivesse. Então, por essa necessidade, e ser a língua da ciência, e a Karen fez o doutorado dela, eu fiz o meu mestrado, você nota que ainda, para a ciência do Brasil decolar, o que mais falta é o inglês. Tem ótimas pesquisas aqui, só que as pessoas não sabem mostrar essas pesquisas para o resto do mundo pela falta da língua. Então, não pode deixar faltar isso para a ciência brasileira. Exato, e muitas vezes a gente acompanhou isso enquanto a gente estava no Texas. Brasileiros que iam até lá com uma pesquisa extremamente interessante, então era um conteúdo que realmente deveria tocar as pessoas que estão lá na universidade fora do Brasil, só que essa pessoa não conseguia comunicar a pesquisa. Então, o que a pessoa do outro lado pensava? Essa pesquisa não é importante. Mas não é que não é importante, é que a pessoa não soube mostrar a devida importância pelo fator limitante da língua. Então, esse também foi um outro gargalo que a gente percebeu. E o meu objetivo, assim, pessoal, eu amo a ciência, tanto que eu fiz o doutorado na área de melhoramento de plantas, que não tem a ver com inglês diretamente, né? Tanto que agora que eu estou fazendo uma graduação em inglês, mas, assim, o meu maior objetivo é tornar a ciência do Brasil boa, de qualidade, que as pessoas reconheçam o Brasil, independente de todos os problemas que está tendo político, que vamos ter, porque problema sempre vai ter, o objetivo é esse, é deixar a ciência do Brasil mostrar o seu valor, porque a gente tem muita ciência boa aqui,
mas falta comunicar, a forma de comunicar. E é isso que a gente está aprendendo aqui. A escola é aqui, no online. Tá fazendo o link, como você perguntou, se a educação vai para online. Por acaso, o curso de letras que ela está fazendo é à distância, é online. Esse foi também um ponto interessante. Quando eu escolhi o curso de graduação, a minha segunda graduação, eu escolhi ela 100% online. Por quê? Para também testar a teoria, para ver se realmente funciona, se realmente dá certo. E o governo, de certa forma, está pensando nisso, porque esse curso ele é pela Federal de Uberlândia. Então, ele é um curso gratuito de uma universidade pública e o formato dele é 100% online. As únicas coisas que eu tenho que fazer no presencial são alguns eventos que eles fazem justamente para ter essa interação do aluno, do professor, com a universidade em si, e as provas. As provas são presenciais, então eu faço como um aluno comum do presencial, mas a parte de aula, interação e atividades é toda online. E é isso que a gente tenta também trazer para o nosso curso online, essa mesma ideia. Bom, pode perguntar. Esse curso é qual plataforma que está hospedado? O nosso da graduação, O de vocês? o nosso, ele fica pela Hotmart. Isso, ele está todo lá. E o que eu faço pela Federal de Uberlândia é pelo Moodle. Então, eles têm a plataforma da Moodle que eles usam com o curso deles. Mas é interessante esse lance do online, porque muita gente tem esse preconceito. Inclusive, a gente mesmo já tem esse preconceito, porque o presencial é o foco, né? Sim. E agora, só para falar, o nosso canal do YouTube está completando 1 ano nessa segunda-feira. Verdade. Hoje, às 5 da tarde, saiu o vídeo 101 do canal, então já tem mais de 100 vídeos lá publicados. E provavelmente amanhã eu quero ver se eu publico essa entrevista lá também para vocês. E é isso, gente. Tchau, pessoal.